coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Já abre comigo no livro de Mateus, do capítulo 24. Mateus 24, do versículo 12. O assunto que nós vamos abordar, irmãos, é algo que todos nós temos que refletir. Nós vamos refletir sobre isso daqui, se não está ocorrendo conosco. Não vamos refletir na vida de outros. Vamos refletir se não está acontecendo isso conosco, tá? Porque as coisas cada vez mais estão se apertando neste mundo. Por isso que a gente está falando sobre o Apocalipse nas terça-feira, para vocês entenderem das coisas que estão para acontecer e das coisas que já estão acontecendo, irmãos. Então é muito preocupante. Eu mesmo tinha falado na sexta-feira, né? Foi na sexta, né, que eu comentei que eu fico tão preocupado, porque as pessoas estão se apostatando da fé, estão deixando a fé de lado, estão abandonando a igreja, estão abandonando Cristo, e justamente aqueles que um dia estiveram no nosso meio, então estão abandonando tudo. Então está dando essa apostasia. Então vamos ler comigo no Mateus 24, do versículo 12, fala bem assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, Jesus já tem falado, já comentou, ele mesmo disse isso, que se multiplicará as iniquidades e o amor de muitos se esfriará. E desses muitos, a maioria está de dentro da igreja. A maioria já entregou suas vidas para Jesus. Só que o amor está se esfriando. Está perdendo aquela essência do primeiro amor. Está perdendo, sabe, toda aquela essência da vontade de ter uma vida com Cristo. Estão tudo se perdendo. E por se multiplicar a iniquidade, o aumento incrível da imoralidade. Você vê como que o mundo está cheio de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus. Pode até ver, no carnaval, antes da pandemia, desrespeitaram a Deus. Vocês viram lá que os gaviões da Fiel fizeram? Então, e não somente ele, mas como muitos também estão desrespeitando a Deus. Hoje você vai em redes sociais, se você fala de Jesus, fala de Cristo, as pessoas te condenam. Eles, sabe, estão desrespeitando a Deus, estão invadindo a igreja, fazendo um monte de coisa, sabe? Um desrespeito total a Deus. E rebeldia, o abandono dos princípios morais. As pessoas estão abandonando os princípios morais, aqueles princípios que a gente aprendeu desde os tempos dos nossos avós, que tinha aqueles princípios, por exemplo, que nem no meu tempo, por exemplo. No meu tempo, a minha avó deixava, a gente ficava jantando, almoçando, mas o suco estava ali, nós não podíamos nem tocar enquanto não comer. Era ou não era assim antes? Se chegava visita, nós tínhamos que ficar no canto. Se tivesse almoço, nós ficávamos sentados no chão, porque tudo é para visita, não é? Hoje não, hoje já não tem mais esse princípio. Hoje virou uma bagunça. Hoje, se vir visita, você tem que tirar os filhos da cadeira para a visita sentar. Quer dizer, viram tudo ao contrário. Então você vê que perde essa essência dos princípios morais. Perversão sexual. O aumento da iniquidade também deu uma perversão sexual e muita fornicação e adultério. Então tudo que está desagradando a Deus, e as pessoas cada vez mais vai se afundando. Pornografia. Você vê na televisão, coloca lá, proibido para menores de 14 anos. Mas aparece a novela no horário em que as crianças estão assistindo, que tem pornografia. A maioria dos filmes hoje que a gente assiste, os filmes que eu gosto de assistir, por exemplo, tem muito filme de ação que eu gosto de assistir,
Nem no meio, na meia da cena, porque você não vai saber, aparece pornografia. Tudo os caras têm que colocar, ou é pornografia, ou é adultério, ou perversão sexual. Drogas, aumentou muito as drogas, muito. O que tem de pessoas agora se envolvendo cada vez com as drogas e com coisas maiores, com as drogas mais pesadas. Músicas ímpias também causa também esse da iniquidade. Também esfria. Por que músicas ímpias? Veja as músicas que estão tocando hoje. Olha a diferença das músicas. Então vamos tirar as desgospel de lado. Vamos tirar as músicas evangélicas de lado. Então vamos falar. Como que eram as músicas bem antigas? Qual a diferença de hoje? Olha as músicas das antigas, qual a diferença de hoje? Hoje tem o funk aí que dança em cima do carro, quase rebola em cima do carro, aquelas danças sensuais, porque isso é iniquidade também, que são muitas diversões sensuais. E antigamente não tinha isso. É ou não é? Antigamente se dançava os vaneirão lá, mas se você for ver a letra não levava a prostituição, a letra não leva o adultério, a letra não leva uma menina aí ficar dançando, rebolando, shortzinho apertado e fazendo o quê? Sensualidade. Aí o que acontece? Quando 3, 4 pega ela no canto, leva pro canto, estupra, violenta ela e ela ainda tem que ficar calada e não pode falar nada. Isso é o esfriamento, é a iniquidade que está acontecendo, é muita iniquidade. Então a gente tem que ver se não se adequar nisso daqui e ver se não está começando a ocorrer com nós uma frieza espiritual, porque o tema da mensagem é frieza espiritual. É uma mensagem que eu já preguei numa igreja. De repente, eu olhando algumas mensagens que eu não tinha preparado, aí o Espírito Santo acabou tocando nisso daí, eu comecei a olhar, eu mesmo olhar para dentro de mim, se não estava ocorrendo já comigo uma frieza espiritual. Porque se o pastor não cuidar, ele também pode ter frieza espiritual. Se eu não me cuidar, irmãos, eu posso estar pregando para vocês, mas dentro de mim, feito uma geladeira, um congelador. Estão compreendendo? Então curve sua cabeça, Vamos pedir uma direção para Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Se preciso for para a gente reconstruir tudo de novo, assim nós faremos. Se preciso for para nossa voltar ao primeiro amor, assim nós faremos. Mas, Senhor, no lugar dessa frieza, pedimos que o Espírito Santo venha nos reacender a chama da Tua presença. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, para o desenvolvimento desta mensagem. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Fala ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Graças a Deus. Amém. Palmas para Jesus. Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus. A frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Ela já começa por aí. Abre aí comigo no livro de Lucas, do capítulo 21, que é um pouquinho mais para frente de Mateus. Lucas 21. E é o que está acontecendo, irmão. As coisas estão ficando muito preocupantes. Está tão preocupante que a gente pensa assim, meu Deus, mas parece que as pessoas não estão nem aí com a salvação, não sei. Ou é eu mesmo que virei um crentão mesmo? Ou realmente eu tive um encontro com
Deus para eu pensar totalmente diferente, ou realmente o negócio está feio mesmo. Tem gente que nem se preocupa com a salvação. Sinceramente. Irmãos, eu falo para Deus, Senhor, quer me tirar da obra, me tira. Quer tirar a minha unção de pastor, tira. Sabe? Quer levar meu filho, leva. Quer levar minha família, leve. Mas não tire de mim o mais precioso que eu tenho, que é a minha salvação. Porque eu não consigo pensar em outras coisas, irmão, se não for a salvação. Às vezes nós como pastores, a gente ora muito pelo povo, a gente ora muito pelas pessoas. Direto. E às vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmos. A gente ora direto, de segunda a segunda, oração direta, é oração na igreja pelo povo, é em casa também orando, de madrugada orando, Senhor, visita aquela pessoa, abençoa os dizimistas, os ofertantes, todas as orações a gente direciona. Só que muitas das vezes a gente acaba se deparando com nós mesmos, se olhando no espelho, a gente, meu Deus, a gente ora tanto pelos povos, tanto pelas pessoas, e a gente acaba se esquecendo de nós. Se esquecendo. Por isso que, às vezes, eu como pastor, eu tenho que tirar um tempo, alguns minutos, algumas horas, de ouvir pregação no YouTube. Eu vou lá, pego os melhores pastores que tem, ou quando até mesmo o pastor Márcio grava ao vivo, depois vou lá e eu assisto o que ele pregou, porque eu também preciso ouvir pregação. Porque nesse exato momento o pastor só está dando, mas eu não estou recebendo. Então é que nem bateria. Pode ver, ele só está dando para você. Está dando o telefone, está dando Wi-Fi, está dando. Só que chega uma hora a bateria vai pifar, se você não colocar no carregador. Então a única forma de eu ter um carregamento para a minha vida espiritual, eu também tenho que ouvir pregações. E desde que eu vim para cá, eu não vi mais ninguém pregar. Eu só vim pregar. Estão compreendendo? Então significa que se eu não tomar atento das coisas, eu também capaz de me enquadrar nisso daqui. De ter uma frieza espiritual. O que tem de pastores, de obreiros e diáconos que já abandonaram a fé. Já saíram da igreja por conta da frieza espiritual. Mas vamos ler aqui comigo. Do versículo 34. E olhai por vós. Veja que Jesus fala. E olhai por vós. Olhar por você. Não olha para o fulano. Não olha para o cicrano. Ah, mas o fulano está dessa forma, está assim, assim, assado. Não. Não olhe para ele. Olhe para você. Olhe dentro de você. Então Jesus fala, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso daquele dia. Ou seja, cuidar de vós. Não se preocupa com o que o outro faz. Se preocupe com você. Mesmo? Ah, mas o fulano está assim, assim, assado. Veio até na igreja de vez em quando, mas está assim, assim, assado. Deixa ele. Jesus fala, não se preocupe com ele. Se preocupe com você. Porque Deus, ele vai tratar com as pessoas, com cada um. Ele não vai tratar com um fulano na frente de todo mundo. Pessoalmente, Deus vai tratar com as pessoas pessoalmente. Vai tratar comigo pessoalmente, vai tratar com você pessoalmente, vai tratar com o fulano, com o cicrano também pessoalmente. Haverá um tratamento que o próprio Deus vai tratar pessoalmente com a pessoa. Então não se olha, não tem aquela pessoa como um espelho. Ah, o pastor falou pesado e me atingiu, mas não falou para o outro. Estão compreendendo? Não. Jesus fala, se preocupa com você. Porque se estão caminhando para o abismo, você não pode ir. Amém, irmão? Porque a salvação é individual. É a mesma coisa. Digamos que de repente dá uma loucura na minha esposa.
e ela resolve abandonar Jesus? Você acha que é possível acontecer isso? Claro que é. É possível acontecer que cada um de nós resolva abandonar Cristo. E se ela resolve? Dá uma loucura. Pá! Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus, não quero saber mais de nada. E também não vou mais para a igreja. E se ela resolve fazer isso? Será que daí eu vou caminhar junto com ela? Claro que não. Porque eu tenho que cuidar de quem? De mim. Eu tenho que zelar por mim. Porque a frieza espiritual não causa numa congregação inteira. Ah, um está frio, está congelando todo mundo. Não. A frieza espiritual acontece com cada um de nós. Isso é que nem um congelador, né? Você vai lá, você faz o gelo. Você põe a água na forminha e deixa lá. E aos poucos ele vai congelando. É assim a frieza espiritual. Temos que tomar cuidado para ver se nós não estamos caindo numa frieza espiritual, irmãos. A frieza espiritual, ela, sinceramente, eu não sei de onde que eu estou tirando essa, mas veio agora para mim. Eu acho que a frieza espiritual é tão ruim, mas tão ruim, que nem o diabo chega perto. Sabia disso? Nem o diabo chega perto. Porque o diabo já vê que a pessoa está congelada, então ele não vai fazer simplesmente nada. Porque uma pessoa congelada no frio, totalmente frio espiritualmente, a única forma dela se aquentar é ela mesmo indo para o abismo do inferno, porque lá está cheio de fogo. Fogo com enxofre. A não ser que ela dobre os joelhos, peça ajuda para Cristo, para que venha o fogo do Espírito Santo e tirar esse gelo da pessoa. Digam graças a Deus. Então a igreja de Jesus encontra-se hoje em uma situação decisiva, pois vivemos nos tempos finais, no tempo da justiça própria. Pode ter ali. As pessoas se pensam, essa cidade aqui, pegar um bandido, o que a cidade vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai espancar. Vai fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um esfriamento, porque olha só, as pessoas não estão nem aí mais com ninguém. Dá até medo, irmão, dá até medo hoje de você numa fila de um sorvete, pisar no calcanhar do fulano que está na tua frente, ou você dar um passo para trás e pisar no pé, e o cara armado, do nada, pá! Ali mesmo. O que tem de pessoas que já morreu até no sinaleiro, teve uma discussão porque o cara não foi, o fulano apertou a buzina, o outro não gostou da buzina, o cara sai do carro lá e meteu bala no peão. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Sabe, isso está machucando o coração de Deus. No tempo do materialismo, as pessoas estão cada vez mais se apegando com as coisas materiais, estão se preocupando com dinheiro, preocupando com isso, se preocupando com carro, se preocupando com casa. Sabe, eles querem mais e mais e mais. Eu quero enriquecer. Às vezes tem gente que trabalha. Deus já falou, há tempo para tudo. Mas tem gente que prefere trabalhar dia e noite, de domingo a domingo, feriado. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa. Só para enriquecer. E isso também é um esfriamento. Porque daí não vem para a igreja, não tem tempo para cultuar a Deus. É um esfriamento. E no tempo do bem-estar e no tempo também do egoísmo. Abre comigo no livro de Romanos. Olha só, lá para frente. Aí depois, eu deixei anotado aqui, eu vou mostrar para vocês as 12 características, ou seja, os 12 sintomas de uma frieza espiritual. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Quando eu preguei isso aqui numa igreja, irmãos, essa mensagem eu preguei 15/11/2020, tem até a data. Eu preguei na igreja isso daí, mas bem no final do culto, quando o Espírito Santo tocou e falou, você que se enquadrou nisso daqui e quer ter uma chama reavivada,
dentro de você, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Mas a mensagem foi propriamente preparada até para aquela igreja, porque só ficou na cadeira, adivinha quem? Pastor. Ouviu. Toda a igreja dele estava fria. Toda. Foi o único que ficou na cadeira, foi o pastor. A pastora, na verdade. Foi o único que ficou. Porque os demais vieram tudo na frente. E de lá para cá, depois que eu subi, de lá para cá, depois fui pregar mais ainda, os que vieram na frente até se tornaram obreiros, diáconos, se reavivaram. Alguns veio, mas deixou acontecer e abandonaram a fé. Então, de repente, se o Espírito Santo mandou pregar isso aqui, porque de certa forma pode estar acontecendo ou pode ocorrer, então está tendo um alerta, tanto para mim como para você. Amém, irmãos? Então diz assim no versículo 13: andemos honestamente, como o dia, não em glotonarias, não em bebedeiras, não em desonestidades, nem em dissoluções, e nem em contendas e inveja. Então veja o que ele fala. Paulo fala para o Romano. Se você não anda por este caminho, abandona os vícios, abandona a bebida, abandona a glutonaria, abandona a inveja, abandona as fofocas, abandona as confusões, as brigas, abandona tudo isso. Mas no versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Por isso que na sexta-feira a gente está falando da armadura de Deus, para você se revestir dessa armadura. A única forma de eu não ter essa frieza espiritual é eu estar totalmente revestido com essa armadura e todo dia andando com ela. Todo dia com essa armadura. E sempre buscando uma renovação, sempre buscando uma transformação, sempre vivendo, tendo uma vida de oração. Digam graças a Deus. Então se tem que fugir disso daí. Por isso que a gente fala, por isso que Jesus já falou lá no início. Olha para vós, tá? Olha para você. Deixa o fulano de lado. Deixa o cicrano de lado. Não se preocupa com ele, se preocupa com você. Se preocupa com a tua alma. Por isso que ele fala lá no Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja são vocês. Então ele não está falando para a igreja embaixadores, para a igreja batista, para a igreja universal. Não, ele está falando para a igreja. Nesse momento a igreja é cada um de nós. Amém? Cada um de nós. Porque nesse exato momento, nessa congregação, nessa reunião que nós estamos aqui agora, nesse exato momento, cada um de nós forma um corpo. Cada um de nós é um membro de um corpo. E só tem uma única cabeça nesse meio, que é Jesus. Ele é o cabeça de tudo. Então ele é o cristocêntrico de tudo. Então cada um de nós forma um corpo, cada um de nós é um membro. Agora, se um membro estiver machucado, já cumpri com os outros demais, é ou não é? É que nem uma dor de dente. A pior coisa horrível, acho que é dor de dente, né? Dá aquela dor de dente, dá vontade de dar cabeçada na parede, sei lá, o corpo inteiro dói, né? E quando você vai no dentista, o cara, você vai lá, fala que tá com dor aqui, o cara tá querendo arrancar outro dente aqui, porque é o outro que tá com o cara que tá com problema e no fim não é o outro. O que já aconteceu assim já? O cara tá puxando, doutor, é aqui. Não é assim? Então imagine, uma dor de dente, aí causa um problema no corpo inteiro. Então por isso, irmãos, temos que analisar isso daí. Aonde que está a tua dor espiritual? Aonde que está essa frieza espiritual? Será que não está ocorrendo contigo? Será que não está ocorrendo comigo? Será que não está ocorrendo com a congregação inteira? Porque com muitos já está ocorrendo.
Muitos já abandonaram a fé. E vai falar de Jesus. Ah, eu o conheço. Ah, eu já fui batizado. Mas no fim, vai perder a salvação. Não deu crédito. Abandonou a fé. Amém, irmãos? Então a frieza espiritual ela é causada pelo menosprezo da necessidade da comunhão com Deus. Ela começa assim também. Uma pessoa que não tem uma intimidade com Cristo, não está tendo comunhão. As pessoas elas conseguem ter comunhão com os outros, conseguem até uma comunhão com o vizinho, conseguem comunhão com o fulano, com o ciclano, com os colegas de trabalho, mas com Deus não está tendo comunhão, não consegue ter comunhão com Cristo. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro no WhatsApp falando com o fulano, com o ciclano, mas não consegue tirar uma meia hora de uma oração única para Cristo. Não consegue. E às vezes pode até ir na igreja, mas não está buscando essa comunhão, não está tendo essa comunhão. Caracteriza, sim, uma frieza espiritual. Aí quando chega na hora de falar, existe algo que parece que a própria consciência cobra, ou é o próprio Satanás que chega e já fala no ouvido. Está de joelho dobrado por quê? Tua oração não vai ser ouvida. Você ficou o dia todo brigando, você ficou o dia todo fazendo isso, fazendo aquilo, o dia todo no pecado. Aí ele te empurra mais pro gelo de vez. Estão compreendendo, irmão? Olha a necessidade de você cuidar da tua alma. Você percebeu que nós da Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, nós só fala mais em alma? Vocês perceberam? Perceberam a diferença que a gente faz das outras igrejas? Não que a gente está menosprezando elas, mas a diferença do trabalho, a gente fala mais em alma. Qual foi o dia que eu fiquei pregando? Vitória! E todo mundo pulava, até levantava a cadeira pro ar. Qual foi o dia? Desde o tempo que eu cheguei aqui. Em nenhum momento eu falei vitória. Eu falei sim, vai ser abençoado. Você vai ter sim a tua vitória. Mas não do jeito que fala. Um povo que quer ouvir só vitória, a chave da casa para você, irmão. Ó, Deus tá me revelando, ó, tem a chave do carro para você, viu, irmã? A pessoa, aleluia, glória. Ó, Deus tá preparando um casamento para você lá, viu? E nunca chega. Aí sabe que um casal tá namorando, que nem no caso dos dois lá, sabe que tá namorando. Ó, o Espírito Santo me revelou que vai ter um casamento aí. Ah, claro. Mas ainda vai demorar. Tem um processo ainda. Aí o povo, aleluia e glórias. Palma para Jesus. Mas depois, quando termina o culto, o pastor que faz esse tipo de coisa sai. Legal, né? Porque viu que o culto ficou fervoroso, né? Mas o povo saiu o quê? Frio. Na hora sai até, agarrei, abracei a bênção. Mas chega no outro dia, sumiu tudo aquele fervo. Sumiu. Daí o que acontece? Eu não vejo a hora que chega o próximo culto para que esse pastor retorna, bota aquele chá de novo de glórias, aleluia. E continua vazio, frio, sem Jesus. Fica vazio. Aí o que acontece? Quando chegar o dia de se apresentar diante de Deus, aí ele fala, o que você tem preparado? Como ele fala aqui na Bíblia. Louco! Hoje à noite pedirão a tua alma. E o que você tens preparado? Já pensou nisso? A ver, Satanás pode fazer isso, irmão. Se ele fez isso com Jó, por que não pode fazer isso com nós? De ir lá e falar, ó, veja lá. Sabe por que fulano está assim? Porque o Senhor dá tudo para ele, para ela. Olha lá, por que dobra o joelho? Por que está buscando? Sabe por quê? Porque o Senhor fica suprindo as necessidades deles. Ele fez assim com Jó, irmãos.
Aí ele, o que ele fez? Deus fez? Então faz o seguinte, então, vai lá e toca no Jó. Só não tire a vida dele. A vida dele você está proibido de tocar, mas você pode tocar em tudo. Satanás acabou com a vida de Jó. Porque Satanás bateu o pé, fez, acho que até as apostas com os anjos de Deus, falou que ele vai blasfemar contra Deus. E se Deus quiser tirar alguma coisa de nós, o mais precioso, nós que somos pais, se Deus resolve tirar os nossos filhos de nós, e aí? É doído? Será que você vai blasfemar? Ou vai dizer, Senhor, toda honra e glória seja feita a tua vontade? Porque em momento algum Jó blasfemou contra Deus. A mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Até lepra o cara pegou. E ele ficou firme, perdeu tudo. Mas Satanás não conseguiu fazer com que Jó blasfemasse. Mas sabe por quê, irmão? Até ele mesmo reconheceu, hoje os meus olhos te veem. Antes, olha só, Jó falou assim, antes eu só conheci o Senhor no ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Se só no ouvir ele era fiel a Deus, imagine depois que ele viu a Deus. Ele viu a Deus na desgraça toda, mas também ele viu Deus também restaurando tudo. Digam graças a Deus. Restaurando tudo. Então às vezes Deus pode fazer prova com nós, irmãos. Às vezes ele pode começar a fazer assim, ó. Sabia? Às vezes ele pode começar a fazer isso com nós, com qualquer um de nós. Por isso que é o momento agora de você refletir e dizer, puxa vida, o que eu tenho preparado para Deus? Abre comigo no livro de Isaías, lá para trás. Isaías 43. A igreja hoje, ela vive esta realidade, irmãos. Quantos dos chamados crentes não estão nem aí com a vida espiritual e nem com a eternidade? O envolvimento demasiado com o mundo material é esquecimento certo do mundo espiritual. O que tem de pessoas que trocam o lado espiritual para as coisas materiais. Preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Preferem os prazeres da carne, preferem fazer as suas próprias vontades do que a vontade de Deus. Às vezes, as pessoas veem que a gente prega desta forma, mas tem alguns que esquecem de que antes de nós estar aqui pregando, nós já estivemos aí no seu lugar. Antes de nós estivermos no seu lugar, nós já viemos deste mundo. Nós já viemos. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu não consigo largar as drogas. Consegue sim. Se eu conseguir, por que você não consegue? Ah, porque você é diferente. Não, não sou diferente de ninguém não. Até porque o inferno é igual para todo mundo. Não tem essa diferença. O inferno é igual para todo mundo, como o céu também pode ser igual para todo mundo. Se todo nós estiver bem com Deus, todo mundo vai junto. Agora, se todo nós estiver mal com Deus, todo nós vai junto do mesmo jeito para o inferno. Então não tem essa, eu não consigo. Consegue sim. É a falta do quê? Da força de vontade. Existem casos, como foi o meu caso, que eu cheguei na lata, abandonei. Na lata. Eu abandonei na lata. Mas não foi fácil. Então já passei por isso. Como já teve tempo que eu estava na igreja, que depois que eu voltei para Jesus, irmãos. Porque 3, 4 meses depois que eu voltei para Jesus, ainda tive uma recaída. Tive uma recaída. E ainda fiquei, desviei de novo, por um mês, por causa da droga. Só que depois eu tive o reconhecimento. Botei a cara no chão
Irmão, não foi fácil pedir perdão para Deus. Se hoje eu estou aqui, irmão, não é porque eu sou merecedor, não, pela misericórdia de Deus, porque eu devo a Ele. A verdade, a vida que eu tenho hoje, eu devo para Deus. A única forma de eu contribuir algo pelo que Ele fez por mim, pela misericórdia, pela compaixão, é eu anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho. É a única forma que eu encontrei. Não tinha outro jeito. Não tinha como eu dar o meu carro, ou alguma coisa, eu oferecer sacrifício. Não tinha. Eu precisava fazer algo que eu tinha que mostrar para Deus de agradecimento para Ele pelo que Ele fez. De agradecimento. Por que o pastor hoje não tem nem salário? Pode ter pastores em outras igrejas, eles têm salário. E Deus está abençoando eles. Será que é porque Deus não está me abençoando? De certa forma. Pode ver, de certa forma. Sabe por quê? Porque eu já devo para Ele mesmo. Sabe aquela pessoa que, digamos assim, que ela está endividada com alguém, ela tem que nem Jacó. Foi lá, para cá deu Labão, queria a mulher lá do sonho dele, trabalhou 7 anos para ter aquela mulher, chegou na hora de ter o Labão e ainda enganou ele. Deu a irmã. Aí para ter ela mesmo, teve que trabalhar mais 7 anos, ou seja, 14 anos de graça. É um débito que ficou. Imagine, 14 anos de graça. Então, de certa forma, pode ser que Deus está fazendo assim comigo. E eu não posso ratear, eu não posso brigar, eu não posso ficar me lamentando. Sabe por quê? Porque Ele teve muita paciência comigo, irmão. Muita misericórdia comigo. Então, entenda o que Deus pode fazer na nossa vida. Digam graças a Deus. Isaías 43, versículo 21. Olha só. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Quando a Bíblia fala, ó Jacó, que fala para nós, porque Jacó foi um rapaz que enganou, mentiu, passou a perna. Depois que Jacó se arrependeu, passou por toda aquela situação, quando ele voltou, antes dele chegar até voltando para a casa dele, já com a família, com uma vida estabilizada, porque Deus abençoou ele ricamente. Deus abençoou também. Depois disso, Deus ainda abençoou, porque ele fez voto com Deus. Só que antes ele teve que lutar com Deus. Tanto é que ele lutou tanto com Deus, que Deus mudou o nome dele. Ele já não virou mais Jacó. Ele passou a se chamar Israel. Então não era mais Jacó. Israel. Então hoje esse Jacó representa cada um de nós. Pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades. Aí ele fala no versículo 23. Não me trouxesse o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrasse com os teus sacrifícios. E não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me desse trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Veja só o que Deus fala. Você não pode ter oferecido tudo para ser abençoado. Aí ele fala, você não me deu isso, não me deu aquilo para ser abençoado, você não fez isso, não fez aquilo, mas agora, trabalho, vocês estão dando para mim por causa dos pecados de vocês. É assim que ele estava tratando com esse povo. E nós damos trabalho, irmãos. Queira ou não queira, nós estamos dando trabalho para Deus. Olha a paciência que Ele tem com cada um de nós. E às vezes nós perdemos paciência com os filhos, né? Imaginando se Deus perdesse paciência com nós, irmãos. Mas vai chegar o dia do juízo. Ainda vai chegar. E esse dia do juízo ainda vai acontecer no futuro, no Apocalipse. Por isso que a gente fala, aproveita enquanto é tempo. Porque depois, muitos vão fugir, muitos vão chorar,
muitos vão se lamentar. Amém, irmãos. Aí no versículo 25, pode ver, Deus fala, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele fala, eu apago todas as tuas transgressões por amor de mim, por amor dele mesmo. É como se ele jurasse por ele mesmo. Tem gente que fala, eu juro por Deus. Agora aqui não tem como ele jurar por alguém. Por ele mesmo. Ele apaga as transgressões. Mas ele apaga se você se arrepender e nunca mais praticar aquilo. Por mais pecador que você seja, porque todos nós somos pecadores. Esse negócio de dizer, eu sou crente e não sou pecador. Já mentiu porque já acabou caindo no pecado. Todos somos pecadores. A diferença de pecador é que o pecador que não pratica com o pecador que pratica. Estão compreendendo? Procura lembrar-me. Entremos em juízo justamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Aí ele fala, entra comigo em oração, entra comigo, justifique a Deus, fala comigo, se justifica, por que está assim, o que está acontecendo com você? Pastor, eu estou com problema assim, problema no marido, problema com a esposa, problema com o filho, sabe, problema na família, a minha saúde está desse jeito. Ele quer que você entre em juízo com ele. Ele quer que você aprenda as suas razões, as suas causas para ele. É isso que ele quer. Para que você esteja no fogo, para que você esteja ali com ele, sabe, irmãos? Para ele resolver o problema da sua vida. Você não vai conseguir resolver nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Estão compreendendo, irmão? A gente não podemos fazer nada sem Jesus, nada mesmo. Vai comigo ali para frente no livro de Ezequiel. Ezequiel do capítulo 18. Um pouco mais para frente. Ezequiel 18. Passa Jeremias. Aí do profeta Ezequiel. Do versículo, Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Olha só. Mas, desviando-se o justo de sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? É uma pergunta. Eu, como crente, fazendo as mesmas coisas que os ímpios, porventura eu vou viver? Porque esse viver aqui que fala, está falando da vida eterna. Não dessa vida que nós estamos aí, essa vida terrena. Porque essa vida terrena todo mundo está vivendo e todo mundo vai morrer. Mas ele está falando da vida eterna. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com quem transgrediu, e no seu pecado com quem pecou, neles morrerá. Veja que ele fala, lá Isaías falou que apagaria as transgressões, mas ele apagaria e ele esqueceria se nós se arrepender. Agora aqui já fala que vai estar um memorial, vai estar na memória. Se eu continuar pecando, se eu continuar fazendo coisas erradas, está no memorial, não ficou no esquecimento de Deus, para que amanhã ou depois a pessoa chega e vai falar para Deus, Senhor, ninguém me falou nada, ninguém me avisou. Não, falou sim. Eu mandei o fulano, falou, você não deu atenção, tirei ele, mandei o outro, falou, não deu atenção, tirei esse também, mandei o outro, não deu atenção, tirei esse daí, resolvi fazer um cachorro falar com você, você ficou com medo de falar para os outros, porque senão eu dizer que você é loucura, mas você ouviu a voz do cachorro, não deu atenção, tirei o cachorro, e mesmo assim, você não deu bola. Quer dizer, não tem como se escapar. Aí mesmo agora no versículo 30, pula para o versículo 30. Portanto,
Eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ele vai julgar cada um de nós pelos nossos próprios caminhos. Por isso que o caminho é esse aqui, irmão. O mapa do tesouro, a mina de ouro, é isso aqui. Esse é o mapa. É aqui, ó. Porque quando ele julgar, abrir os livros, ele vai julgar nós pela palavra. E pode ver, todas as pregações que a maioria que nós fazemos, vamos falar dos pastores que estão pregando o verdadeiro evangelho, ela confronta nós. Confronta. A palavra de Deus existe coisa assim que traz um alívio, mas a maioria ela confronta nós. A própria palavra nos confronta. Nos coloca contra a parede. Amém, irmãos? Ó, alguns sintomas da frieza espiritual. Veja só, eu anotei aqui. São 12. Agora analise se não está assim. Então reflita. Primeiro, perda de vontade de ler a Bíblia. Uma pessoa que perdeu a vontade de ler a Bíblia já está com sintoma de uma frieza espiritual. Porque a única forma dela ouvir a voz de Deus é aqui, é na Bíblia. Uma vez eu fiquei 2 dias sem ler a Bíblia, irmão. Sabia que eu fiquei preocupado? Por mais que eu mexa aqui, tem a Bíblia aqui no celular, tudo, olhava um versículo, eu achava que aquilo ali, né, estava 1000 de bom. Mas não, quando fala de ler a Bíblia, é quando você tira aí seus 10, 15 minutos, 30 minutos que seja, de você sentar no cantinho, sei lá, numa sombra de uma árvore, ou fechado no teu quarto, e ler a Bíblia. E ler. Quer dizer, perde a vontade de ler a Bíblia. Então isso daí caracteriza, sim, uma frieza espiritual. Segundo, a ausência de momento de oração individual e nos cultos coletivos. Também. Se nos cultos coletivos ela não consegue orar, fica de boca fechada, calado, e lá dentro dela, ou aqui dizendo, nossa, tomara que termine rápido. Meu Deus, estou ficando cansado de ser pastor, hora demais. Ai, minhas pernas. Se está-se no culto presencial, então com certeza a ausência no individual. Aí quando acontece alguma coisa na semana, já viu aquele desenho do Tasmania? Quem lembra, sabe esse desenho do Tasmania? Quem lembra de Tasmania? Que fala que ele é ele fala que é o diabo ainda. É aquele bicho meio feioso que fica rodando. É o Tasmania, então, que fica rodando. Então, aí o diabo se veste de Tasmania e vai rodando, e vai destruindo tudo pela frente. Aí pronto, arruinou com a vida da pessoa. Deu tudo errado aquela semana para a pessoa. Aí a pessoa, em vez de reconhecer, meu Deus, o que aconteceu? Não, vai lá e bota a culpa em Deus. Ah, por que Deus deixou isso acontecer? Ah, por que Deus fez isso? Ah, por que Deus fez aquilo? Aí Deus fala lá, que nós acabamos de ler. Ué, entre em juízo comigo, apresenta as tuas causas e vamos conversar. Mas aí a pessoa não ora, a pessoa não conversa, não fala nada com Deus. Uma ausência de oração caracteriza, sim, um sintoma de uma frieza espiritual. Estão compreendendo, irmão? Porque mesmo a gente orando ainda vem luta. Se a gente orando vem luta, e mesmo assim, mesmo em oração, vem aquelas lutas que pá, dá na gente, que a gente dá aquela tonteada e fica tonto, né? Mas a oração com Cristo, você está ali firme, você não para.
Agora imagine quem não ora. O bicho já chega assim, ó. Pá, com quem ora. Agora ele vem com quem não ora, ele fala, não, vai soltar aí com tudo, pronto, acaba de vez com a vida da pessoa. Um sopro. Uf, já era. Ausência de oração, irmão. Isso caracteriza, sim, um sintoma da frieza espiritual. Terceiro, perda da vontade de congregar, envolvimento constante em contendas, principalmente na igreja e em outros vários lugares, também caracteriza uma frieza espiritual. Uma pessoa que vive só em contenda, né? Briga na igreja, briga na família, briga no trabalho, nada tá bom. Quer entrar no chute, no soco, no pontapé com todo mundo. Deus o livre, se olhou torto para mim, eu tiro minha faixa preta aqui, cor-de-rosa e parto para cima. Eu sou crente, mas não sou bobo. É, irmão. Mas no inferno vai estar um monte de crente assim. Que não é bobo. Vai estar lá. Caracteriza uma frieza espiritual. E até perde a vontade de congregar. Tem gente que já está perdendo a vontade de congregar. Porque congregar, quando, por exemplo, você está congregando agora. Você está ouvindo a palavra que Deus está direcionando a você. Mas você está prestando culto a quem? A Deus. Você não está aqui por causa do pastor. Você está prestando culto a Deus. Amém, irmãos? E se o pastor resolve falar assim, para duas irmãs aqui, ó, vem pregar aqui que agora eu vou sentar no meio ali. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão embora ou vocês vão ficar? Porque eu já conheci gente assim, irmão, numa igreja que a gente passava. Na outra semana que ele passou, não, nem vou aparecer na igreja. Quem passou é muito ruim. Quer dizer, ela está indo pelo pastor. Isso porque não conhece até com o pastor mais sobre isso. Mas teve dia que quando ele vinha para cá, para a Renascença, na época, pensa, irmãos. Nós falamos com o pastor mais sobre isso daí. Está até gravado, vamos ver se ele vai ouvir isso aqui. Ele falava assim, avisava o povo, numa terça, porque ele vinha na sexta. Eu vou lá fazer um trabalho lá em Renascença, assim, né? Aí vai ficar aí os pastores e tudo para pregar. Aí depois ele adicionava quem ia pregar. Então às vezes eu pregava num domingo, o outro pregava na sexta quando ele não estava. A pessoa só ia mesmo naquela sexta ou no domingo, porque ela não estava naquele culto na terça-feira quando ele avisou que ele ia viajar. Porque os demais que estavam, nem apareceram. Pensa no frustrante para nós, irmão. Teve um dia que o pastor Ademir foi pregar, estava todo nós lá de teatro. E nada do povo. Varão, vai ter que pregar para nós. Fechamos a igreja e fizemos o homem pregar para nós. Mas por quê? Porque estavam mais pegados no pastor e não em Deus. Amém, irmão? E não em Deus. Porque às vezes, irmão, às vezes existem coisas que Deus quer falar para cada um de vocês que eu não posso mais falar. Sabia disso? Eu, como estava pregando como itinerante, eu aprendi isso. Porque, que nem essa mensagem que eu dei aqui, uma vez, que nem eu como falei no início. Como que aquela pastora ia dar uma mensagem dessa de frieza espiritual para um povo? Da própria congregação. Ou ela percebeu e não sabia como chegar, ou ela não estava conseguindo perceber. Aí o Espírito Santo vai, toca nela, me convida para pregar e eu preparo uma mensagem dessa. E de repente toda a congregação veio para frente. Só ficou ela. A única. É onde também preguei esses tempos aí. Um grupo de louvor inteiro lá. Era nem de louvor. Era de intercessores. Preguei o atos de oração. Quando o Espírito Santo, no final do culto, tocou no meu coração e disse, chama quem está na frente,
aqueles que estão em falta de oração comigo. O grupo de intercessão, que tinha mais de 10 pessoas, mais da metade vieram para frente. E era o grupo de intercessão, de oração, que só tinha nome, mas não tinha oração. Porque no meio daqueles 10, apenas 3 ficou de pé. Que realmente devem ser aqueles que realmente, quando marca para a oração, eles estão lá. Que intercedem, eles estão lá. Então compreenda essas coisas, irmãos. Veja o que acontece quando as pessoas ficam numa frente espiritual e ela não percebe. E daí perde a vontade até de congregar. Tem vontade de congregar. No 4, perda de vontade de contribuir. Isso também caracteriza, sim, uma frieza espiritual. Já não é mais dizimista, já não é mais ofertante, não devolve mais o que pertence a Deus. Um dia agradeceu a Deus pelo emprego, por isso e isso. No início ficava o dízimo, devolvia o dízimo, sabe? Pegava com o maior carinho o dízimo. Hoje, não contribui mais. Não contribui mais. Sabe o que eu fazia? Eu ainda, claro, sou dizimista. Eu só devolvo o dízimo quando eu sou abençoado. Mas sabe como que eu apresentava o meu dízimo para Deus, irmãos? Vocês vão me chamar de doido. Sabe como? Eu pregava, separava primeiro, eu não gastava nada. Primeiro eu tiro o de Deus. Vou lá e apresento para Ele. Eu pegava um talco cheirosinho, passava em cima. Passava em cima do dinheiro. Pingava um pouquinho de perfume para ficar cheiroso. Veja, é algo que precisa fazer? Não, não é. Mas eu estava tratando aquilo ali com o maior carinho, com a maior alegria. É como se eu quisesse dar algo a mais para ele e não podia. Então eu colocava assim, sabe, perfumadinho, cheirosinho. O pastor, quando pegava, o pessoal pegava para contar. Claro que eles não vão saber que era eu, mas de certa forma alguma coisa ia falar, olha, esse daqui é dizimista. Mas por causa do quê? Por causa do carinho, sabe? Aquele carinho, eu não sei como explicar, irmão. Na verdade, realmente eu não sei como explicar. Até hoje tem esse carinho. Vai lá e apresento para Deus com maior alegria aqui, Senhor. Olha aqui, para o Senhor, com aroma suave. Então, aí uma frieza espiritual, a pessoa acaba deixando de contribuir. Deixando de contribuir com a igreja, de contribuir com as coisas de Deus. Agora nós vamos para a igreja lá, irmãos. Mas até tal, irmãos, deixar tudo cheiroso para Deus. É mesmo, né, irmão? Verdade. Agora nós vamos para a igreja lá. Quem que vai manter agora aquela porta aberta? Vai ser contribuição de vocês. E é tudo para Deus, irmãos. Por isso que o pastor fala, o pastor não está sem salário. Eu não fico preocupado de ter multidão de gente, aí dá para pagar isso, pagar aquilo, aí que der, aí fica para o pastor. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou. E se for apertar mesmo, o pastor vai lá e trabalha e eu continuo pregando o evangelho. Se Deus quer que eu fique 100%, então vai ser dessa forma. Amém, irmão? Mas como eu falei, eu tenho débito com Ele. Eu devo minha vida para Ele e eu não sei como pagar. E a única forma que eu tenho que pagar é isso. E pregar o verdadeiro evangelho. Eu tenho que pregar o verdadeiro. Eu não posso mentir. Eu não posso falar só de vitórias, de conquista. Eu tenho que falar de salvação, de conversão. Eu tenho que obedecer. Se o Espírito Santo falar, mandar eu pregar e a palavra vai ser pesada, não importa, irmãos. Não importa. Porque eu sei que tem gente que já fica bravo. Já teve gente que ficou bravo. Lá onde eu passei também teve gente que, meu Deus do céu, esse pastor aí pegou afiado. Mas não é o pastor, é o Espírito Santo. Porque se eu não pegar, irmão, imagina se tem uma palavra pesada e eu não inverter tudo. Eu não durmo tranquilo. A minha semana vira uma bagunça. Até eu consertar. E como que eu vou consertar isso? Reunindo de novo para pregar a mensagem? Não. Aí eu vou ter que ir em cada pessoa daí. Vai ficar ruim para mim. Muito ruim. Então analise, irmão. Você vê que a gente também, se não cuidar, acaba tendo essa frieza espiritual. 5. Valorização das coisas do mundo. Então tem gente que valoriza demais as coisas do mundo. Demais. Dá prioridade a Deus.
Primeiro Deus, depois as coisas do mundo, seus afazeres. Por isso que o culto, na verdade, é terça, sexta e domingo. Amém, irmão? E tudo de noite. Terça, sexta e domingo, tudo de noite. Quarta-feira tem o grupo das mulheres. Talvez a pastora está fazendo, não sei como é que faz. Né? E tem dia que ela não faz para fazer o que? O atendimento. Né? E agora os cultos das mulheres vai ser assim. Não vai ser só lá. Vai ser lá, vai ser aqui, vai ser na casa da obreira Néia, vai ser também na Sandra, vai lá na Paula. Ela vai começar a fazer esses cultos assim nas mulheres. E se encontrando. Então dê prioridade a Deus. Tudo. Irmãos, eu já deixei de ir. Até hoje me cobram, minha família. Quantos aniversários nós fizemos, você não veio. Mas claro, me convida para aniversário também porque tem culto. Por que não faz antes? Não, bem naquela hora, bem naquele horário. Faz antes então. Por que no domingo? Faz no sabadão, que no sabadão não tem nada mesmo. Faz no sabadão. Pronto, eu estou lá presente. Mas eu dou prioridade para Deus. Mas isso eu que decidi. Eu preferi dar prioridade a Deus. Então por isso que, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas acrescentariam. Estão compreendendo, irmão? As demais coisas seriam o quê? Acrescentadas. Porque pode ver a diferença daquele que deu prioridade para as coisas do mundo. Observa como que foi a semana dele com aqueles que deu prioridade a Deus e junta os dois e veja qual foi a semana melhor. É isso que vocês estão fazendo. Você pode ter certeza que vai ter uma semana muito abençoada por Deus. Vai vir alguma luta? Vai vir. Mas você vai vencer. Sabe por quê? Porque você está dando prioridade a quem? Para Deus. Então não deixe isso. Olha, irmãos, diante do Senhor, não deixe isso acontecer. Não dê prioridade a mais nada a não ser para Deus. Amém, irmão? A não ser para Deus. Tolerância para com o pecado. Então que a gente está tolerando o pecado, sabe que está errando, sabe que está no pecado, mas ela está ali. É uma frieza espiritual. Porque lá, no fim de tudo, como falam por aí, o mundo fala e Satanás sopra, que no fim de tudo, Deus é amor, é bondoso. Ele vai salvar todo mundo. É um engano diabólico, irmãos. Porque se Deus fosse realmente desta forma, que no final de tudo Ele iria salvar todo mundo, então, por que eu então iria renunciar a minha vida para me ser pastor, para pregar o evangelho, se no fim de tudo Deus vai salvar? Então eu continuasse lá curtindo o Raul Seixas. Continuava lá então, tendo os encontros com o Raul, bêbado, chapando o coco, usando droga, fumando maconha, chamando Jesus de genésio até. Pronto. Já que no fim de tudo vai salvar, mas Ele não vai salvar. Porque Ele é amor, é bondoso. Só que tem uma coisa, Deus é justiça. Amor sem justiça não é justiça. E justiça sem amor de Deus também não é justiça. E nem tem amor. Ele é amor, Ele é bondoso agora. Mas depois vai vir o dia da justiça. Estão compreendendo, irmãos? Diminuição do desejo de servir a obra de Deus. Isso também acontece. Como aconteceu comigo na primeira vez que eu saí da obra de Deus. Isso aqui foi caracterizado por uma frieza espiritual. Perdi a vontade de fazer a obra de Deus, irmão. Perdi. Eu não vou mais fazer. Chega. Não vou mais. Vou abandonar tudo. Aí por fim acabei abandonando até Jesus. Versículo 8, número 8. Abandono das responsabilidades na igreja. Falta de desejo de testemunhar de Jesus para os outros. Isso é até para quem está na obra. Para mim, por exemplo. Falta de testemunhar Jesus para os outros. Como que é? Evangelizar. Sai falar de Jesus para os outros. Hoje o pastor não sai porque ainda não tem o convite, mas agora vai ser feito o convite. Depois que eu bati o pé, peguei firme, agora vai vir os convites. Mas a hora que vir, eu tenho que arregaçar as mangas e evangelizar, falar de Jesus. Para convidar na igreja. Se não quiser vir na igreja, amém, mas pelo menos ouviu. Amém, irmão?
Pelo menos ouviu. 9. Tendência de olhar para as líderes, pastores e igreja com maus olhos ou sempre de forma negativa. Também causa uma frieza espiritual. O que tem de crentes hoje que se afastaram de Cristo, se afastaram da igreja e agora se tornaram desigrejados por causa disso. Começaram a olhar os pastores com os maus olhos. Começaram a falar as coisas dos pastores. Quer dizer, não conseguiu respeitar o líder. Se ele não respeita o líder espiritual a quem Deus ungiu, como que vai respeitar o maior de todos os líderes, que é Jesus? Estão compreendendo? É a mesma coisa eu com o pastor lá. Se eu não respeitar o pastor Márcio, que é o meu pastor, que é o meu líder, porque está acima de mim, como que eu vou dizer que eu respeito a Deus se eu não vejo? Estão entendendo? Se eu olhar ele com os maus olhos, como que fica então a minha vida espiritual? Que tipo de pastor eu estaria sendo? Um falso profeta. Como eu tinha comentado na sexta-feira, antes de nós falar da armadura. Um falso profeta. Ou como nós faremos na terça-feira. Tendo o espírito do anticristo. Caracteriza-se um sintoma de uma frieza espiritual. Temos que tomar cuidado, amém, irmão? Qual terminando? No 10. Viver em pecado achando que tudo está bem. É a mesma coisa da tolerância. 11. Com o passar do tempo, falta de desejo de estar nos cultos. Aí apela aquele desejo de estar no culto. Caracteriza, assim, uma frieza espiritual. E não obedecer a Deus. Para nós encerrar, lá no 1 Coríntios, do capítulo 13. Para vocês entenderem isso daqui. Isso daqui eu tenho que falar, irmãos. Eu vou tentar não prolongar, mas é preciso falar isso aqui para vocês entenderem. Que a gente se engana com algumas coisas aqui. Eu já me enganei. E muita gente está se enganando. Já se enganaram, mas como diz também está se enganando. 1 Coríntios, do capítulo 13. Aquele que achar já diz amém, para você acompanhar comigo. Tá, olha lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, aí está amor. Alguma Bíblia de vocês está amor? 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 E na tua, irmã? Amor, caridade? Brejané. Amor? Nos demais, amor. Então, no meu está como caridade. Então, eu não vou ler caridade. Então, eu vou ler amor. Então, vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e nada tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que? Tine. Já viu aquela música do Legião Urbana? Quem conhece essa música do Legião Urbana? Ainda que eu falasse na língua dos homens, que falasse na língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Olha a diferença de uma música, que é uma música ímpia, mas olha a diferença com as músicas de hoje, irmãos. Olha a diferença. E ele fala justamente isso. Que adianta eu falar na língua? Oh, cantará, chabralá, sabaracim, sabarahá. Oh, e não ter amor? Não ter amor ao próximo? Que adianta isso? Ó, do versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, a toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, olha, ainda que eu tivesse tudo isso, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Você pode ter fé, transportar monte de lá para cá, como lá em Jesus falou em Mateus, do tamanho de um grão de uma mostarda. Você pode, falar em mistérios, cheio de profecias e mistérios, mas se não tiver amor,
de nada adianta. Estão compreendendo, irmão? Você veja que aqui Deus fala em muitos dons. E os dons Ele dá gratuitamente a todos. Digam graças a Deus. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pode fazer caridade, você pode dar a roupa do seu corpo para quem está passando frio, você pode tirar o prato da sua comida para quem está passando fome, mas se não tiver amor, nada adianta. Nada adianta. O amor é sofredora, é benigna. O amor não é invejosa. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita e não suspeita do mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Digam graças a Deus. Se levante. Sabe quem que é esse amor? Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Se você não adianta, irmão, o que tem de profetas, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ele não tem Jesus. Pode até profetizar, pode ter fé. Você pode usar a fé, irmãos. Porque tem gente que consegue ser curado fazendo junto com os deuses e não consegue ser curado. Aquilo ali se chama fé. Uma vez eu comentei no grupo, que até saí desse grupo depois, comentei no grupo, falei que até satanista tem fé. Da onde? Você acha que café é só nos crentes? Claro que não. Se eu tenho fé de fazer uma macumba aqui nessa água aqui, dá para uma pessoa beber e eu tenho fé, vou lá fazer uma macumba. Fazer a macumba é uma manifestação de fé, porque ela tem certeza que Satanás vai fazer as coisas. Usa a fé para pregar a palavra. Entendeu? Mas para mostrar, porque significa que eu posso ter fé, eu posso profetizar, eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu não tiver amor, que se chama Jesus, eu nada sei. Amém. Então agora analise. No Apocalipse, vou ler aqui para vocês. Fala bem assim. Do Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então analise se você não se enquadrou ou está quase se enquadrando. Então é o momento de você orar. Se você não ora, agora é o momento de você aproveitar a oportunidade. Pastor, mas eu não oro porque eu fico meio assim com quem está do meu lado, na minha frente. Dobre o teu joelho, não tem problema. Dobre o teu joelho no cantinho e fala com ele. Fala com ele. Sabe como que eu fazia, irmãos? Quando eu ficava meio assim, no friozão, que eu levava, eu tinha blusa assim, né, com gol, às vezes eu dobrava o joelho e jogava em cima, assim. Por isso que eu já tenho até escola. Eu pego e jogava em cima e ficava conversando com Deus. Não estava preocupado, não. Mas é o momento de agora entrar em juízo e falar com ele. O que você sente, o que você pensa, o que você precisa. Mas peça sempre uma única coisa também, irmão. Ter um encontro com ele. Digam graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se. E começa a praticar as primeiras obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cante para ele. Quero voltar ao início de tudo. Ao início de tudo.
encontrar-me contigo, Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos. Quero rever meus conceitos E valores. Eu quero reconstruir. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Fala para Ele. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Me Senhor. arrependo, Senhor. Isso, fale para Ele. Eu quero voltar Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar. Eu quero voltar A Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós chamamos, Senhor, Quero voltar ao início de tudo. ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. As primeiras obras, Senhor. Fala para Ele. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Me Senhor. arrependo, Senhor. O Espírito Santo está pairando aí, irmãos. Eu quero voltar. Eu quero Cante para Ele ao primeiro amor. primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Fala com Ele aí, meu amigo. Fala com o Espírito Santo. Aproveita esse momento agora. Não se preocupe com o horário. Se preocupe em agradar a Deus. O Espírito Santo está aqui. E você pode sentir. Mas pastor, como que eu sinto Ele? Essa paz que você está sentindo aí é o Espírito Santo. Sabe esse calor que está te envolvendo?
É o Espírito Santo. Você tem vontade até de chorar. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Então, neste momento, ele está pairando, pronto para descer dentro de você, pronto para te possuir inteiramente, como uma verdadeira igreja de Cristo. Fala com ele. Fala se você está ficando frio. Fala para ele se de repente você está perdendo a vontade de congregar, de ir na igreja. Perder a vontade até de ser dizimista, de ser ofertante. Fala para ele. Fala para ele o que você está se sentindo. Ah, pastor, mas eu estou muito bem. Eu não estou me sentindo frio. Então busque mais a ele. Oh, meu Senhor, eu estou diante do teu povo porque eu preciso de ti, meu Pai. Eu estou diante do Senhor, meu Deus, porque o que seria de mim se não fosse o Senhor? O que seria, meu Pai, da minha vida se não fosse pela tua misericórdia, se não fosse pela tua compaixão? Perdoa os meus pecados, meu Pai, as minhas falhas, os erros, meu Deus, os defeitos que eu tenho, meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu amo o Senhor muito mais do que minha própria esposa. Eu amo a Ti muito mais, meu Senhor, do que os meus próprios filhos. O Senhor é importante para a minha vida, meu Pai. Me salva, Jesus. Me salva deste mundo cruel de iniquidade. Me salva, meu Pai, de uma frieza espiritual. Salva-me, Senhor, de todos os medos e receios. Livra-me, meu Pai. Livra-me de tudo aquilo, meu Deus, que pode causar uma lepra espiritual. Eu não quero desagradar ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que quando eu desagrado ao Senhor, quando eu resolvo fazer a minha vontade, quando eu resolvo fazer do meu jeito, do meu próprio jeito, eu desagrado ao Senhor. Me ensina a te adorar, me ensina a te buscar. O fato de eu ser pastor não quer nada que eu ainda sei te buscar. Muitas das vezes, muitos de nós ainda estamos como um menino diante de ti. Ah, Senhor, tenha misericórdia e compaixão. Reacenda a chama do teu Espírito dentro de nós, Espírito Santo. Muitas pessoas, meu Pai, estão se perdendo pelo caminho, estão se apostatando da fé, estão se esfriando, e não queremos que isso seja algo normal, porque não é normal. Proteja-nos, ó Pai. Proteja-nos, ó Espírito Santo. Estabelece o teu reino dentro de nós. Oh, aleluia, Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga. Fala em línguas aí, meu amigo, minha amiga. Fala. Isso. Oh, Shabaralá. Cantarei, Sabaraná, Sabarasi, cantarei, Shabaraia. O Senhor é nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo. É o nosso libertador. É um Deus maravilhoso. É um Deus poderoso.
Glórias e glórias, aleluias ao meu Deus. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Ô Espírito Santo, nos renova na tua presença, meu Pai. Nos renova, meu Deus, com teu Espírito, meu Deus. Enche-nos da tua presença, meu Pai. Vem com teu Espírito Santo, aleluia. Tu és o soberano de Israel. Ah, meu Pai, eu oro neste momento por cada um que aqui estão. Cada um que aqui estão, meu Deus, abençoa esta semana deles, meu Pai. Abençoa, meu Pai, porque é o nosso último domingo para esse lado, meu Deus. Porque o nosso próximo culto de terça-feira será, meu Deus, no novo endereço. E ali será uma igreja. Não é a casa do pastor, é a igreja do Senhor. Tanto é que está até separado para o Senhor. É lá que agora nós vamos cultuar ao Senhor. É lá que nós vamos buscar ao Senhor. É lá que agora a gente vai ter mais a vontade de te buscar, meu Deus. Então dê força para cada um que aqui se encontra, meu Pai, para que não perca a vontade de congregar. Não deixa Satanás colocar empecilhos, meu Deus, colocar pedras no caminho, porque são estes que são as ovelhas do Senhor. E o Senhor mesmo diz, Jesus: as minhas ovelhas ouve a minha voz porque me conhece. Aleluia, Jesus. Eu apresento as tuas ovelhas a ti. As ovelhas que o Senhor me confiou estão aqui, meu Pai. Nesta humilde sala, nesta humilde casa, que haja bênção, que haja prosperidade, que haja transformação no casamento, na vida pessoal, na vida financeira, no trabalho. Que haja, meu Pai, as bênçãos do Senhor na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Oh Jesus maravilhoso, ouve a oração do teu servo, que te faz de todo o coração. Reina sobre eles, ó Rei. Reina sobre nós, ó majestoso de Israel. Leve-nos, ó Pai, para o teu reino, porque a nossa vida te entregamos e colocamos tudo em tuas mãos. Diga para ele aleluia. Fala para ele glórias. Isso, fala aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória. Oh, aleluia, Jesus. Shabralá. Canterei maracarasi, freguetarai, shabrahaya. Receba o poder do Altíssimo. Eu profetizo o poder de Deus em sua vida. Aleluia, Senhor. Agora pegue nas mãos da pessoa do seu lado agora. Pegue na mão das pessoas do seu lado. Ore por essa pessoa. Ore por ele, ore por ela. Abençoa a pessoa que está do seu lado esquerdo, direito. Ore por ela agora. É uma corrente de oração. Porque o poder de Deus está passando em cada um de vocês.
Senhor Jesus, eis aqui os teus servos, eis aqui os teus obreiros, eis aqui os futuros obreiros, eis aqui também uma grande empresária dessa cidade, eis aqui pessoas que vão dar testemunho, que vão testemunhar o poder do teu Espírito, vão testemunhar. Chabaralá, canterei, para cantar assim, canterei, chabarahaias. Está sentindo esse calor? É o Espírito Santo. A presença de Deus é notória na tua vida. Ele ama você. E Ele quer te salvar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Diga assim para Ele: Senhor Jesus, receba a minha vida. Senhor Jesus, eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, não deixe essa frieza espiritual me pegar, mas me reveste com a armadura do Espírito Santo na minha vida. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que crêem, digam amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Dá um abraço apertado aí na pessoa do seu lado e diga: Jesus te ama e eu também. Aleluia.